Qual a chance de dar certo o Palmeiras em 2026? A estratégia do Flamengo, para mim, é muito clara, né, Henrique? O Flamengo tem muito dinheiro e para ele enfraquecer os seus adversários diretos aí é parte do plano, é parte da estratégia. O Paulinho, que foi muito bem no Mundial jogando 15 minutos, preocupa muito. Toda a contratação do Palmeiras demora um parto. Tá voltando o Pedro. Se vier John Arias e Caio Jorge, olha, vamos morrer com esse monte de bagre, com esse cardume que não para de crescer. Agora, a vaca foi pro brejo. O Abel Ferreira não será mais o técnico do Palmeiras até abril. Aí depois fala que é pegação no pé, né? Mas, mano do céu, você tem um dia de hoje com tanta notícia de mercado da bola do Flamengo que tá arregaçando, né? Tá sendo notícia até na Europa. 2026 pro Palmeiras começa gostosinho aí, né? Os palmeirenses aí, a única válvula de escape do Palmeiras era Paulinho aí, né? E que agora vai ficar um bom tempo ainda sem jogar, né, rapaziada? Depois do acesso total aí que teve, né? A minissérie do Palmeiras, os palmeirenses aí estão loucos e envergonhados, porque foi uma piada. O Flamengo aí implacável no mercado da bola, com o Vitão confirmado, o Brasão aí quase acertado com o Flamengo, a possível vinda de Caio Jorge e agora, rapaziada, David Neres na mira do Flamengo. O Flamengo aí tá um europeu de ponta e isso está deixando os rivais, os palmeirenses, loucos e pirados da vida, querendo arrancar o próprio cabelo. Deixa o like, se inscreve com força no canal e hypa esse vídeo. 15 pessoas hypa esse vídeo aqui porque tá muito engraçado. Turma do amendoim aqui, louco, e outros palmeirenses aqui discutindo sobre isso. Rapaziada, cada dia vem uma notícia mais trágica do Palmeiras. E os rivais só crescendo. Então, o vídeo de hoje eu vou trazer aqui, olha, as notícias de Paulinho. O melhor atacante do Palmeiras. O cara que o Palmeiras mais gastou nesse ano. E não joga, e não joga. E a Leila que tanto falou, Paulinho, não se pode contratar jogador no departamento médico. E o Paulinho não joga. E aí quando você vê o documentário, essa aberração, esse fracasso, acesso total ao fracasso do Palmeiras. Esse foi o documentário que o palmeirense passou vergonha em rede nacional. É passar vergonha. Vergonha. E o que a gente viu, vou trazer pra cá. O Paulinho, que foi muito bem no Mundial jogando 15 minutos, preocupa muito. Porque você vê a perna dele que foi colocada ali, não tem a menor condição de jogo. E a gente achava, ele estava com esperança. Ele tá questionou feio. o departamento médico do Palmeiras, colocando 5 meses, 6 meses. Fala logo quanto tempo eu preciso para me recuperar. Ou seja, nem o Paulinho tá satisfeito com o departamento médico do Palmeiras. Fala para ele, é 1 ano, é 1 ano e meio, é 2 anos. Assume logo. Cadê a transparência com o torcedor? O quanto e se não jogar também? Tchau, Paulinho. Porra, contratar um jogador machucado, agora fica aí tentando... se não tem jeito, não tem jeito. Então é uma vergonha. E o Paulinho, que era pra ser a maior esperança do torcedor palmeirense pra 2026, começa o ano no departamento médico. É impressionante. Enquanto se olha do lado lá do rival, do Flamengo, vocês não querem que diga, eu vou dizer. Eles que não tiveram Pedro nas finais do Mundial, da Libertadores, na reta final do Brasileiro, tá voltando o Pedro. E se não bastasse isso, renovaram com o Felipe Luiz, que nem acho tudo isso. Eu até prefiro que eles fiquem com o Felipe Luiz do que se tivesse pego o Arthur Jorge, eu ia estar aqui com a fralda cheia de novo. Mas tá aí, renovaram com o Felipe Luiz, Pedro voltando, jogadores contundidos voltando, Saúl. O Flamengo identificou que era preciso diminuir a média de idade e tá aí atrás do Caio Jorge. Enquanto a gente tá com o Paulinho no departamento médico e que ninguém dá notícia, eles devem estar trazendo o Caio Jorge. Então aí, vão trazer, gente. Tá aí o empresário dele, é um bom negócio. E se não for o Caio Jorge, vai ser outro jogador de qualidade. E nós estamos sem dinheiro e o elenco é esse, palmeirense. Infelizmente, você passa pano, você, canal, que não criticou durante o ano todo e que agora quer criticar, agora a vaca foi pro brejo. Como diz o grande saudoso Fiore Gilhote, agora não adianta chorar. Sabe por quê? Você, palmeirense, que passou o pano durante o ano todo, agora acabou o dinheiro. Agora você tá chorando por Sousa, por Facundo, por Micael, Beto Fuscão, por Jefité, por Riai, por Felipe Anderson.
por todas essas aberrações que vocês ficaram apoiando. Não, tem que esperar para jogar, Lucó. Não se pode criticar antes de ver o jogador entrar em campo. Tá aí, gastamos 700 milhões de reais jogados na lata do lixo. E sabe o que significa isso? 2026 não tem dinheiro. Esse é o atual elenco do Palmeiras. E é assim que nós vamos ter que ir até o final de 26. Entendeu, passador de pano? Entendeu você que começou a criticar só agora? Agora virou bravão. Ai, agora eu vou criticar, eu vou cobrar. Agora, agora lascou. O elenco é esse. E para contratar é um parto. Até agora esse Marlon Freitas... Escuta, quem que é? Quem vocês estão contratando? É o Pelé? É o Marlon Freitas, gente. Toda a contratação do Palmeiras demora um parto. E vai, e faz a proposta, e não sei o quê. Mas também com Anderson Barros, que no documentário, gente, ele apareceu gritando. Não, porque tudo sobra pra mim. Tava vazio o vestiário, Anderson Barros. Você acha que o torcedor do Palmeiras, como nós, que sabemos o que acontece, você tava falando aquilo pra ninguém. O vestiário tava vazio, Anderson Barros. Quando você deu uma de machão lá, tava vazio o vestiário. Os jogadores já tinham tudo indo embora tomar banho, já estavam tudo na noite e você tava lá dando uma de machão. Não, vai sobrar pra mim. Vai. Nem no vídeo você conseguiu se dar bem. Nem em vídeo gravado esse Anderson Barros tem capacidade pra falar. E a gente acreditar que o elenco do Palmeiras vai mudar para 26, gente, é um absurdo. Nós vamos ter que amargar mais um ano com esse elenco horroroso. E agora não adianta chorar. O volante é uma novela, e mais, o Allianz Parque vai estar em reforma do gramado durante o começo do ano todo. Não teremos casa. O Abel Ferreira entregou o brasileiro. A maior aberração desse ano foi o Abel Ferreira ter entregue o brasileiro, ter desistido. Como é que um comandante que ganha 3 milhões por mês desiste num campeonato que estava na mão? E não é desmerecer o Flamengo, porque o Palmeiras tinha passado o Flamengo em pontos. E aí ele empata com o Cruzeiro, não ganha do Vitória, não ganha do Fluminense. E aí dá uma de entregada pro Flamengo. O Flamengo agradece, Abel. Você é um técnico horroroso. Isso é pra você, passador de pano, que ainda acredita numa reviravolta em 26. Eu não acredito. E digo mais, pode anotar e pode me cobrar. O Abel vai embora do Palmeiras até abril. Eu garanto. A estratégia do Flamengo, para mim, é muito clara, né, Henrique? O Flamengo tem muito dinheiro e para ele enfraquecer os seus adversários diretos aí é parte do plano, é parte da estratégia. O Flamengo precisa do Caio Jorge hoje. O Flamengo precisa de contratar. O Caio Jorge, com esses 30 milhões já na mesa, o Flamengo vai buscar. Não tô dizendo que. Você lembra o que a Globo. Vai buscar outro grande atacante. Há uns 15 anos Sim. atrás, que a Globo comprava todas as séries e passava um. E as outras séries ela deixava tudo na geladeira no passado. Na verdade, ela fazia uma reserva de mercado para que ninguém passasse a série que fazia sucesso fora. O que o Flamengo faz é um pouco isso, tipo. Para a palavra do Abel Ferreira, que não foi cumprida. Então, toda vez que ele falar de calendário, poderia ter um jornalista, pelo menos um a cada um mês, falar assim, mas e a sua palavra? Mas e a sua palavra, você vai cumprir? Você cumpriu? Toda vez que ele reclamar com um jornalista podia só responder assim, mas Abel, não era pra você estar aqui. Você não falou que quando ganhasse título você ia embora? Ué, é uma coisa que ele falou. Então ele vai gostar, toda vez que um jornalista bater nesse ponto? Não vai gostar, né? Não vai gostar, né? Então são coisas que a gente pode observar na próxima temporada. A questão do Paulinho, para dar contexto para quem tá chegando, é o seguinte, meus amigos. O Paulinho, ele respondeu um post do Carta na Rede, que é um criador de conteúdo, canal no YouTube, etc. Esse post, teve muita gente que questionou o Carta na Rede, eu não vou entrar nisso, porque eu não questionaria, porque assim, ele simplesmente abordou como um leigo a canela inchada do Paulinho. Ponto. Foi respeitoso, etc. O Paulinho foi no post dele e esclareceu que ele está seguindo um protocolo, só que o que a gente sabe? Que ele não começa essa temporada jogando. Eu queria que vocês falassem a respeito, o Pedro, da expectativa em torno do Paulinho. Qual que é a sua expectativa? Você acha que, enfim, nessa temporada, mesmo com uma placa na canela, ele joga, ele vai conseguir ser importante? Ou, no longo prazo, ele vai flopar, não vai ser uma contratação que vai valer todo o investimento? Inclusive, na própria série, é abordado um frame que ele está treinando, falando que a contratação foi cara e que ele precisa jogar, que ele precisa estar em campo. Ou seja, quando esteve em campo, mostrou futebol, igual eu falei no meu vídeo, tem futebol, é talentoso, pode ajudar o Palmeiras, não é um jogador ruim. Agora, existe um problema grave aí em torno do Paulinho. E qual que é a sua expectativa, Pedro, para essa temporada? Será que a gente pode contar com o Paulinho para pelo menos as fases finais do Campeonato Paulista e começo de Libertadores, Pedro?
Vai fazer nada, hein? Eu até já comentei isso com vocês, que pra mim o Paulinho, ele é um cara assim, que tudo que envolve o Paulinho, pra mim ele é um jogador gigantesco, ele teria capacidade, sei lá, de futebol para ser melhor, como eu já falei, que o Gabigol, para fazer mais história, talvez até que o Alex do Palmeiras, que o Rafael Veiga seria uma comparação até ruim de fazer, porque para mim o Veiga tem o seu momento e agora tá numa decaída. Mas para mim o Paulinho tem futebol, pelo que a gente viu no Mundial de Clubes, jogando ali, sei lá, metade de um jogo, 2, 3 jogos, que o cara entrou em campo e mudou as coisas. Isso me alegra e me anima muito como torcedor ver o Paulinho. E até como um analista de futebol. Você olha pro Paulinho e vê um negócio bizarro de um bom jogador. Só que, cara, nós estamos falando de Paulinho há 1 ano no Palmeiras sem conseguir jogar. Então, Fer, o que eu tô colocando na minha cabeça, tá, cara? E tô avesso ao futebol em alguns detalhes. Cara, eu não quero esperar nada do Paulinho. Eu não tenho perspectiva do Paulinho, porque se eu entrar 2026 de novo na mesma pegada que eu tava do Paulinho, só vem uma frase na minha cabeça. O Palmeiras não é hospital, o Palmeiras não é refis, o Palmeiras não é clínica, o Palmeiras não é lugar de jogador machucado. Então, sinceridade, posso falar aqui, ó, abrindo meu coração, galera, a galera do chat não quiser concordar comigo, eu não espero nada do Paulinho em 2026, porque eu já me cansei com a expectativa que eu tinha pra ele em 2025, apesar de achar que é um jogador monstruoso. E aí depois fala que é pegação no pé, né? Mas, mano do céu, você tem um dia de hoje com tanta notícia de mercado da bola do Flamengo que tá arregaçando, né? Tá sendo notícia até na Europa. Uma matéria da torcida flamengo.com.br já fala o contrário. Fala que o Flamengo já fez um acordo com o Brasão, definiu o tempo de contrato e salário. Só falta agora o Santos dar o sim. Porém, o Santos diz que não quer desfazer do Brasão, principalmente no futebol nacional, para não reforçar o rival. Agora o Santos não tá nem com moral pra fazer isso, né? Vai reforçar o quê, Santos? Pelo amor de Deus. Reforçar quem? Santos tem que brigar pra não cair de novo, cara. O Santos não tem dinheiro, tá quebrado. Tá mal das pernas aí. Então o Santos tem que se preocupar em se manter na Série A. Né? Agora se vai reforçar o rival, se não vai. Isso aí é preocupação de time grande, né? Time que tá lá em cima. É time que tá com as contas em dia. Não é do Santos, cara. Me desculpa, cara. Tem toda a grandeza do Santos, toda a história do Santos, mas hoje em dia tá feia a coisa ali. A gente sabe, tá gastando um mar de dinheiro ali com o Neymar. Sei lá, parece que tá querendo contratar o Gabigol, não sei se já fez empréstimo ou não. Cara, é um absurdo, entendeu? Então não tem que se preocupar com isso. Vem a proposta, no caso do Santos, não é o caso do Flamengo, mas se vem uma proposta boa, tem que vender, cara. Tem que vender e procurar formar mais jogador, que sempre foi a especialidade do Santos. Outro jogador que o Flamengo tá mirando é o David Neres, né? Segundo a reportagem do Gazeta do Urubu, o atacante do Napoli vive grande fase e está com preço elevado, né? Então, olha só, o nome na vez dos bastidores também é o atacante David Neres no Napoli. No entanto, tirar o brasileiro da Itália vai exigir um esforço financeiro monumental. O Flamengo teria que desembolsar 35 milhões de euros ou 225 milhões de reais para concretizar a contratação, né? Então, é um jogador forte aí, o Flamengo também quer contratar. Lembrando que o Flamengo está querendo se tornar imbatível e ganhar a porra toda, como falou lá o presidente do Flamengo, David Neres, mais um nome aí na pauta. Informação que veio aí do Jorge Nicola, né? É craque, hein? A titularidade e a minutagem do David Neres são fruto de uma reinvenção forçada do técnico Antônio Conte, com o departamento médico cheio, sofrendo as ausências de nomes como o belga Kevin De Bruyne, o escocês Billy Gilmore e o camaronês Frank Aguissa. O treinador italiano recorreu ao brasileiro, que correspondeu atuando preferencialmente pelo lado direito do campo. Aí se valorizou, né, tornou a negociação complexa para o Flamengo. É uma grana boa aí, né? Vamos ver se o Flamengo realmente vai concretizar essa contratação. Tá cheio de coisa aqui, né? Mas o principal mesmo é o Caio Jorge hoje no Flamengo. É o principal. Aí, segundo o jornal O Dia, a proposta do Flamengo é irrecusável, considerada irrecusável pelo staff do Caio Jorge. Olha só como é que é o negócio. Segundo a matéria do Dia, nos últimos dias aí, o presidente da SAF do Cruzeiro, que é o Pedro Lourenço, confirmou aí que recebeu 2 propostas do Flamengo pelo Caio Jorge. Lembrando, artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2025. Entretanto, segundo a matéria, nenhuma delas agradou ao mandatário do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Ele exige o pagamento de 50 milhões de euros para que o Flamengo consiga tirar o jogador lá do Cruzeiro. Né? E aí, a proposta que o Flamengo teria feito, lembra que tem uma feita de 30 milhões de euros, mais do Cebolinha ainda, né? A proposta foi considerada irrecusável pelo staff do Caio Jorge. Segundo pessoas próximas aí da equipe que trabalha lá com o Caio Jorge, os valores, o tempo de contrato são muito parecidos com os clubes do exterior, né? E poderiam pagar pelos gols dos atacantes. Ainda assim, o jogador já falou que não vai forçar a saída lá do Cruzeiro, em gratidão a tudo que o Cruzeiro fez por ele, né? Em fevereiro de 22, o Caio Jorge fez uma cirurgia no joelho direito devido a uma ruptura do tendão patelar, uma lesão gravíssima que deixou ele fora por 18 meses. E o Cruzeiro apostou na recuperação do atleta e se consagrou o ano de 2025 aí como o melhor atacante do futebol sul-americano. Então, ele tem muita gratidão pelo Cruzeiro. Imagina ficar 1 ano e meio tratando, só recebendo. E não deve ser baixo o salário dele lá. Só recebendo, tá? Então é difícil, né? Ele falar que eu quero sair do Cruzeiro, falar que o mais importante nesse momento é a grana. A staff vai falar.
A staff tá no papel dela de negociar pelo cara, mas ele jamais vai falar. Ele, se for sensato, ele não vai falar uma coisa dessa. Mesmo que ele queira, mesmo que ele tenha vontade, né, talvez de ir embora, de receber essa grana do Flamengo, ele não vai falar. Essa que é a foto. E eu quero saber de vocês, nação, o que vocês estão achando aí do Flamengo, né? Ele no mercado da bola, como é que o Flamengo tá se sobressaindo? Os nomes que o Flamengo tá procurando, vocês apoiam, não apoiam? Vitão aí, agora aí o goleiro aí que Brazão, que é sensacional, cara, é um bom reserva, ou até pode brigar ali com o Rossi. Aí também tem aí o Marcos Antônio, né, do São Paulo, aí um dos melhores jogadores do São Paulo. Aí também tem o Caio Jorge, o melhor jogador depois de Matheus Pereira do Cruzeiro, né? Então, tipo assim, aí David Neres aí, que tá no Napoli, está em boa fase. Então, rapaziada, o Flamengo tá pique europeu. Não tem nada o que reclamar, na minha opinião. Se o Flamengo concretizar aí pelo menos 50%, 60% de especulações que ele faz, rapaziada, o Flamengo vai vir para 2026 aí com, poxa, só se acontecer uma coisa muito inexplicável, mas vem aí com os títulos já, tipo, quase confirmado, porque com o time que o Flamengo tá, rapaziada, tem aquela supremacia que dizia que o Flamengo tinha time titular e reserva, na minha opinião, não. O Flamengo tinha time titular e bons reservas, mas não tinha um outro time titular no banco, não. Mas o Flamengo está começando realmente a formar um time titular de peso no banco, rapaziada. E se isso se concretizar, com essas peças que estão vindo aí, com as peças que já tem no Flamengo, vai ficar 2 timaços, rapaziada. E ficando 2 timaços no Flamengo, vai acabar aquela desculpa, né? Primeiramente Brasileirão, segundamente Libertadores, terceiro Copa do Brasil. Não, puxa a Copa do Brasil como prioridade também. Põe na mesma prateleira de Brasileirão e Libertadores. Porque vai ter 2 times, vai ter 2 elencos. Então, tipo assim, vai poder disputar tudo sem desculpa, mano. Imagina, rapaziada, 2026 o Flamengo ganhando as 3 principais taças. Será histórico, rapaziada. Será, assim, sensacional, tá ligado? O Flamengo já vai disputar a Supercopa e a Recopa, então já pode começar o ano com 2 títulos. Quem quiser botar estadual como outro título também com outra taça importante, vai começar com 3 títulos se ganhar as 3, né? Então, tipo assim, o Flamengo deve e tem que ganhar essas aí para começar com o pé direito e com a confiança aqui na cabeça, rapaziada. Tô muito feliz pro Flamengo de 2026 e não vejo a hora da temporada começar. Deixa o like, se inscreve com força no canal e ajuda a equipe aqui, né? O canal Fla on Fire a crescer muito e muito mais. E comenta sobre o Flamengo de 2026, na sua opinião.